Não, mas como o senhor citou a questão da democracia intraestatal e a necessidade de que a democracia seja espraiada dentro de uma concepção interestatal, esse conflito e as situações que derivam desse conflito, no sentido do questionamento das democracias sob o ponto de vista da sua aplicação, e não o questionamento no que tange ao seu aprimoramento, porque seja na questão intraestatal, seja na questão interestatal, quero crer que, como o senhor mesmo diz, né, o melhor dos piores cenários possíveis é a democracia. O senhor acredita, o senhor está em Portugal, por isso quero deixá-lo absolutamente à vontade para responder ou não, sim. Que no conceito global, e aqui eu não falo só sobre Portugal ou só sobre o Brasil, existam grupos que tentem se apropriar, vamos dizer assim, dessa necessidade do espraiar da democracia ou do seu aprimoramento, seja intra, seja interestados, para propagarem que autocracias seriam o caminho mais viável para o cenário de um mundo próximo. E aqui eu não estou falando especificamente sobre Rússia, sobre Ucrânia, estou falando sobre a compra de uma agenda e a sua deturpação para que haja uma afronta à democracia. Porque eu vejo grupos em vários lugares do mundo fazendo críticas à democracia como se, caso tivéssemos apenas autocracias, vamos chamar assim, nós teríamos uma relação mais saudável entre estados ou mesmo na administração de problemas internos dos estados. Como é que o senhor vê essa questão? Doutor, muito pertinente. Permita-me que... nós vivemos um tempo difícil, um tempo de mudança, um tempo de desafios. Não deixa de ser interessante que ainda esta semana, em Davos, faz-me o nome agora ali o sujeito que faz que faz aquelas conferências de Davos anualmente, ou a trocar impressões com um representante, presidente da Microsoft ou da Google, já não me recordo, mas é irrelevante. Mas estamos a falar numa personalidade influencer importante. A dizer que muito provavelmente já não vamos precisar de eleições, porque a inteligência artificial permite, através de métodos preditivos, sabermos o que a população quer. Portanto, como os métodos preditivos podem dispensar o exercício do voto. Ora, isto é um discurso perigoso. Isto é um discurso verdadeiramente perigoso. Até porque vimos na aplicação policial, o policiamento preditivo acaba-se a prender ou a matar pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Isto eu estou-me a desviar. Porque o algoritmo é o que é, não é? E quando já infantilizamos as pessoas no dia-a-dia e quando chegamos à conclusão que não precisamos de democracia, não precisamos... E a democracia não é votar só. Não é um plebiscito, não é... Era o que dizia o saudoso professor Adriano Moreira. Uma coisa é a democracia do voto, outra é a democracia do exercício. Portanto, a democracia é muito mais do que convocar eleições. É por isso que hoje se fala assim, Estados liberais e liberais, etc. Mas o que é uma verdade é que fazer uma encenação de eleições, todos os Estados o fazem. Agora, é muito mais do que isto. É checks and balances, é sociedades evoluídas, é informação livre, aliás, e estamos a regredir nesse ponto, não é? Quando de um lado e do outro cancelamos contas nas plataformas digitais, quando bloqueamos canais de informação, estamos a deduzir que as pessoas não têm critério, não têm pensamento crítico, não é? E não sabem distinguir o trigo do joio. Portanto, a democracia é um processo, não é um fim, é um processo. Muito sinceramente, vivemos num tempo de grandes desafios, vivemos em tempo em que, em boa verdade, fechamos os olhos a regimes autocráticos, fechamos os olhos a situações verdadeiramente preocupantes. Agora podemos falar, por exemplo, na Ucrânia, não é? Quantos partidos... se formos, digamos, quantos partidos da oposição há na Ucrânia? 0.
Quantos canais há livres? 0. Onde é que estão? Qual é a oposição no Parlamento? 0. E quem diz a Ucrânia, vamos à Polónia. Não é? Que ainda há pouco tempo, a Polónia, a União Europeia tinha-lhe aplicado sanções por causa do sistema judicial que está, digamos, controlado pelo governo, por causa de todo um conjunto de questões, de checks and balances, que são determinantes para um país ser livre. Um país que a democracia implica o exercício das liberdades, direitos, liberdades e garantias. E a tendência para, digamos, regimes totalitários mitigados, até fascistas, regimes fascisantes, em boa verdade, mitigados, não é? Com o cancelamento dos discursos da narrativa única, não é? Do controle. Aliás, vimos como é que, quando foi a utilização das plataformas digitais, da Cambridge Analytica, lembramos, não é? A Cambridge Analytica, que direcionou apoiou, por exemplo, no Brexit, sabemos, apoiou na candidatura de Trump, com propaganda dirigida, o que é verdadeiramente preocupante. Isto é, a democracia é um processo, uma sociedade tem que ser aberta, tem que ter mecanismos, e, em última instância, não nos podemos esquecer que o poder reside no povo. O poder reside no povo. E não num grupo, numa clique ou num grupo. Vivemos momentos verdadeiramente difíceis e vivemos num momento de massificação da informação, vivemos num momento de alguma, não quero ser derrotista, mas de alguma, digamos, de alguma simplificação da questão cultural, não é? Aliás, vemos que os grandes instrumentos culturais, Hollywood, por exemplo, está em crise, não é? Vemos que o digital, não obstante seja fundamental, mas em certa medida, hoje lemos poucos livros e mais tweets, não é? Os tweets são importantes, né? Entendam, por favor, mas não devemos é deixar de ler livros. Olhamos, permita-me, o Dr. Fábio Viana conhece em Portugal, quantos think tanks Portugal tem verdadeiramente dignos desse nome? Não quer ser injusto, não é? Quantos think tanks tem? Está a ver o esforço que está a fazer, doutor, quantos think tanks temos, não é? Neste país? Não temos. Não temos, quer dizer. E isso é a sociedade civil. A democracia é a sociedade civil, não é o aparelho de Estado. Não é o aparelho de Estado. Eu não sei se respondi, se foi injusto, digamos, se foi demasiado